Galera, eu não gostaria de novamente tratar de mais um caso no Brasil, importado obviamente dos Estados Unidos, de ataque de estudante perturbado contra seus coleguinhas, tá? No caso agora envolvendo mortes novamente. O caso aconteceu numa escola em Sapopemba, mas o perfil do assaltante não é exatamente o que a imprensa gosta tanto de tratar. Eu vou tratar disso nestes termos, tá? E vou explicar um pouco do porquê não estão falando tanto desse caso quanto dos outros. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, vamos lá, se inscreva aqui, mbl.org.br/VC no Congresso, nós vamos fazer você vir pro Congresso, tá acabando os ingressos, já bateu mais de 2.000 e você ainda não veio. Pare de frescura, venha no Congresso do MBL, larga de ser bundão. Outra coisa, todo mundo que assina a revista Valete, tá? Ele basicamente vem de graça no Congresso, você ganha o ingresso, e todo mundo que é do Clube MBL, além de ganhar uma revista Valete autografada, uma edição, você também tem desconto pro Congresso. Então bora, te aguardo. Vamos lá! O Brasil, eu sempre digo, ele é pródigo em importar lixo dos Estados Unidos, mas ele não importa boas práticas. Ah, e o Brasil trouxe o arcabouço regulatório que permite relações comerciais e garantir a propriedade que os Estados Unidos têm? Não. O Brasil trouxe neoconstitucionalismo com o Barroso. Ah, e o Brasil trouxe a mentalidade empreendedora dos norte-americanos? Aí, em certa medida, um pouquinho sim, mas sob, vamos dizer, uma mentalidade estatista que sabota isso. Ah, o Brasil trouxe a cultura de doação que os Estados Unidos têm? Tá, de participação e doação? Não. O Brasil trouxe a cultura de comunidade que os Estados Unidos têm? Não. O que o Brasil trouxe pra cá? Cultura woke. Ele trouxe pra cá música ruim. Ele parece que, sim, não vê uma coisa ruim dos Estados Unidos, ele não, que só quero essa parte. Mais do que isso, os Estados Unidos também são especialmente focados em exportar agora essa cultura do mass shooter, né? Esse cara que vai nas escolas e sai atirando a esmo nos seus coleguinhas. E o Brasil importou. Tanto que nesse ano aqui já não é o primeiro nem o segundo caso. Tá? Nós estamos ficando pródigos nisso e parece que entrou no imaginário, por mimese, por imitação, a ideia de que você vai perpetrar esse tipo de vingança e que isso é uma vingança libertadora. Eu já gravei vídeos sobre isso, tá? Sobre como há o mito originário com o garoto dos tiros em Columbine, esse cara vira uma espécie de Marte que na imaginação de um jovem, ele começa a inspirar, é quase como se ele fosse um arquétipo perdido na mente desses caras, como se fosse um anjo vingador. E aí, eles começam a imitar o ritual desse cara, e isso começou a acontecer demais nos Estados Unidos. Nos últimos anos, especialmente depois disso chegar no Brasil, a nossa imprensa ele começou a comentar sobre a seguinte maneira: ah, são os rapazes do 4chan, são incels, são figuras problemáticas, ah, é o discurso de armas do bolsonarismo, são os games, e assim, essa parte dos videogames falaram já demais. Precisamos banir os videogames, assim, assim, assado, a violência, a cultura de violência, a cultura armamentista. Foi criada toda uma teoria que não se sustenta, afinal de contas, milhões de pessoas jogam videogame, jovens ou não, e as pessoas não estão aí saindo atirando, tá? Não é isso que explica esse fenômeno, tá? Há outros elementos que podem explicar o fenômeno e há outras políticas que podem ser adotadas se você quiser combater, tá? Mas a verdade é, toda vez que havia um desses ataques, no mundo inteiro, tô falando aqui especialmente nos Estados Unidos e Brasil, sempre houve aquela problematização, tá? Ódio, o jovem homem branco, não sei o quê. De repente aconteceu um caso nos Estados Unidos, recente, em que um desses atiradores era trans. Era uma mulher, trans, sei lá, eu nunca sei essas definições, tá? Era um cara que virou uma mulher. E aí ela fez uma carta com um discurso político, antes de perpetrar o ataque, perpetrou o ataque, e a imprensa começou a cobrir ela, adivinha? Como homem. E aí começaram a sair fora do caso, porque o caso não era muito conveniente, que aquela pessoa perturbada não se encaixava no tipo gamer, adepto de uma cultura de armas da direita, não era nada disso, tá? E aí o assunto ficou delicado e a imprensa foi só empurrando com a barriga e foi. Por que eu falo disso? Porque eis agora imagens do rapaz que perpetrou os ataques em Sapopemba, tá? Isso aí é ele tomando uma surra de uma amiga no meio da rua ali na Liberdade, tá? Agora, as imagens que vocês estão vendo são imagens muito feias, que é dele basicamente simulando ou fazendo sexo efetivamente no meio da rua. E o que acontece? O rapaz, o rapaz que organizou esses ataques é o que a gente pode chamar de um menine. É uma pessoa perturbada, é uma pessoa cuja cabeça foi tomada por ideologia, foi tomada por modismos que chegam nessa juventude, deve vir de uma família um tanto quanto atrapalhada. Era, pelos relatos que a gente ouviu na internet, um rapaz que sofria bullying na sala de aula, de moças e amigos.
E ele frequentava aquele caldeirão de bizarrices que é a Liberdade. Sim, existe um bairro chamado São Paulo, que é a Liberdade. É um bairro que é muito famoso pela colônia oriental, especialmente japonesa, que tá lá, comida japonesa, animes, pessoas fazendo isso aqui e tal. Mas também se tornou um ponto de encontro de crianças e adolescentes e jovens adultos bizarros. Isso precisa ser repetido. A Liberdade virou, vamos dizer, um local onde o chorume da juventude se encontra. Eu já pude ver essas pessoas de perto, tá? É basicamente a escória da escória da escória do experimento social construído pelas essas esquerdas. E eu tô falando aqui sem parecer um maluco conspiracionista. São as pessoas que absorvem e, por conta da sua situação pessoal, vivem, vamos dizer, os elementos mais baixos desse discurso. Então, se sexualizam de maneira baixa, é sexo no meio da rua, é jovem menor de idade usando droga, bêbado, fazendo aqueles atos pesados, se vestindo, se mutilando, essas novas expressões sexuais todas aí aparecendo, gênero fluido do não sei o que, do C4. A real é que neste caldo cultural, esse rapaz, aí esse menino, fazia suas festas e ficava lá curtindo. A ídola, né, a musa dessa gente é a Bela e Belinha, a famosa menina bizarra lá já foi tratada em tantos termos aí, tá? Ela é a frequentadora deste universo. E esse rapaz é um rapaz de gênero um tanto quanto fluido, um rapaz que é homossexual, que não se encaixa na tese que é colocada pela imprensa nas problematizações após esses eventos trágicos que acontecem nas escolas. Então, acontece um evento trágico na escola, vem a problematização. De repente eu vi esse caso acontecendo aí na segunda-feira, tal, e a imprensa não tá problematizando. Vieram as imagens a público desse rapaz, não, silêncio, tal. Hoje não tem problematização, fui ligar na Globo News, não estão falando disso. Ora, por que a repetição desse padrão? Por que não tratar um problema que é real? Porque assim, o problema dos garotos incels com um discurso odioso querendo se vingar contra o mundo em certos grupos de informação já existe. É um problema menor, um problema isolado? Existe. Agora vamos falar do problema dessa propaganda massiva, essa mainstream, essa não infochansma na televisão que atinge esses mesmos jovens e que criam, vamos dizer, uma contraparte tão bizarra quanto, ou até mais bizarra, que essas pessoas, pra falar a verdade, uma pessoa que fica ali quicando na outra no meio da rua, é uma pessoa que tá profundamente perturbada. E aí, não, veja só, aqui, não, veja. Não. Mas, já veio um rapaz nas redes sociais que supostamente estudava com o assassino, defendê-lo, dizendo que ele sofria bullying, logo, quem fez o bullying que tivesse que lidar com isso. Eu acho muito que bem feito. Eu acho que as pessoas fazem bullying até a pessoa querer se... Na hora que ela... Vocês reclamam, sabe? O tanto que esse garoto era importunado fora da escola, eu nem imagino como era dentro da escola. Eu acho que vocês nunca devem mexer com o estranho, porque nós nunca sabemos o nível de loucura da pessoa, até onde vai essa loucura. E às vezes, o seu karma é a pessoa mesmo. Já justificando isso. E mais, como a gente viu pela esquerda ramazeira, que tá rolando aí, quantos não surgirão dizendo que é uma resposta do oprimido contra o opressor? No caso, né, o mass shooter oprimido, ele pode ter, vamos dizer, um discurso até de libertação contra o seu opressor, tá? Tô acompanhando, tô vendo esse silêncio da imprensa, estamos acompanhando, e é importante colocar isso aqui, porque o entendimento geral da imprensa, e mais, o entendimento geral dessas esquerdas que fazem essas problematizações, vão sempre numa linha quase de psicopata, a de que a violência é redentora para os seus e que a violência para os adversários deve ser sempre uma consequência passiva da sua própria existência. Portanto, se você é uma vítima destes caras, que são os oprimidos no caso, você, no fundo, mereceu. E isso vale para um israelense ou para até um aluno numa sala de aula. Esse foi meu recado, beijos e abraços para todos vocês. Mais de 10 mil pessoas em 7 edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar. Aulas com os principais intelectuais da direita no país. Debates, congresso simulado, atividades criativas, a maior e mais completa imersão na política que você pode ter. Vindos de todo o país, caravanas de militantes e apoiadores. O Congresso Nacional é mais que um evento de política, é uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024? Garanta já o seu ingresso. Vagas limitadas. www.mbl.org.br/congresso